Dando continuidade à disciplina de recrutamento e seleção, né, a gente já vai para a unidade 2, que fala um pouquinho sobre a seleção de pessoas e a retenção de talentos. E aí é bom que essa disciplina ela é bem contínua, né? Ela não tem uma quebra de assunto, né? Ela vai complementando. A gente falou exatamente sobre o recrutamento interno e externo na unidade passada e aqui a gente vai continuando esse processo de recrutamento. A gente vai ter 3 tópicos, né? O tópico 1 falando sobre o banco de currículos online e redes sociais no processo de recrutamento. O modelo e análise de currículos e processo de técnicas de seleção de pessoas e seleção por competência na unidade 2, no tópico 2, desculpa. E no tópico 3, a captação e retenção desses talentos. Tá? Então vamos lá. No tópico 1, quando a gente fala de banco de currículos online e redes sociais no processo de recrutamento, a gente está falando de como a tecnologia atual ela ajuda a que nós possamos encontrar esses currículos de forma online e nas redes sociais. Tá? Dentro desse processo, e o que é fundamental a gente ter na hora de lançar essa vaga e de encontro a esse candidato. Tá? Então, é a tecnologia como nosso auxiliar dentro dessa questão dos bancos do recrutamento online. Então, aqui na 62, Thomas e Ray, né, eles falam sobre o recrutamento online. Eles dizem que é um conjunto de diferentes tipos de ferramentas que apresenta variadas formas de emprego. Entre as principais técnicas, destacamos os bancos de currículos, empresas e comerciais, sites especializados em ofertas de trabalho, fóruns de discussão, além dos próprios websites das empresas. Tá? E aí a gente poderia já acrescentar aí, por exemplo, grupos de WhatsApp, tudo isso fazem com que se alcance esse profissional de uma maneira mais assertiva, sem dispor de muito dinheiro, né, para fazer divulgação, panfletagem, anúncio em jornal, né, essa divulgação ela é um pouco mais barata. Tá? Associação com sites, né, especializados em vagas de emprego, vagas.com, Cato, páginas em redes sociais como Facebook, Instagram, especializadas nisso, que fazem essa divulgação das vagas. Isso tudo é importante. Tá? E a internet vem como fazer a ressignificação da importância da tecnologia. Tá bom? E aí, está falando aqui sobre várias entidades que utilizam esse tipo de serviço online. Tá? E aí tem uma coisa aqui que a gente está vendo, o que o Xavenato fala, que apesar de ser em segurança, mas esse recrutamento ele também pode causar insegurança a esse candidato. Né? Ele traz uma comodidade para o candidato e para a empresa, mas ele traz uma insegurança para o candidato no fato de que ele expõe seus dados pessoais, as suas qualidades, né? E aí isso pode ser um pouquinho desvantajoso, né? Principalmente no quesito ação de pessoas que possam conduzir com má fé. Tá? Mas tem outras formas online também dessa segurança diminuir, né? A confirmação de envio do currículo via e-mail, por exemplo, tá? Para que seus dados não fiquem expostos a outras pessoas. E aí,
né, o Capelli fala que os serviços online de emprego, eles fornecem acesso livre a informações e por isso as empresas que possuem uma boa reputação diante da sociedade têm nas mãos uma ótima estratégia de recrutamento. Ou seja, lógico, as empresas que têm mais nome, elas vão ter mais candidaturas àquele emprego, né? Ou aquela vaga, ou aquele site que elas estão lá hospedadas para ter uma variedade grande de candidatos, né? E isso ajuda essa empresa a ter uma noção maior da qualidade dos candidatos que ela tem ali naquela região, naquele país, que possam ter uma pretensa ideia de como absorver aquela demanda que ela produz através da vaga do emprego. Tá? E aí ele fala um pouquinho aqui do site de recrutamento online, vai falar um pouquinho das redes sociais, né? A utilização de páginas de Facebook, Instagram, por exemplo, está muito além do Twitter também, que é uma rede social que é utilizada, e tem a rede social que é pronta para isso, que é o LinkedIn, né? Inclusive, se você ainda não tiver um perfil no LinkedIn, é bom vocês fazerem, porque ajuda, né? Além do network que é proposto sobre empresas e vagas, ele também é algo que deixa bem claro a intenção dessas empresas. Na hora que divulgam os sistemas de treinamento, né? Divulgam o escopo dessa empresa mesmo. Então, eles deixam o candidato, além de propenso a conquistar alguma vaga, também a fazer uma busca sobre o que está sendo tendência para os profissionais, o que as empresas querem. Então, uma rede social voltada exatamente para esse relacionamento entre empresa, profissionais e candidatos. Não, então, é muito interessante o LinkedIn para isso. Tá? E é isso. Tópico 1 fala exatamente sobre como a empresa pode se beneficiar com a exposição da sua vaga na maneira online. O tópico 2, ele vai falar um pouquinho sobre modelos e análise de currículos, né, e os processos de seleção de pessoas e seleção por competências, tá? Então, quando ele fala de modelo de análise de currículo, a gente vê algumas dicas de que as empresas elas olham primeiro na hora de visualizar e de criterizar a importância de informações dentro do currículo, né? Então, ele demonstra aí um modelo de currículo, mas o objetivo da apresentação é exatamente quem lerá o currículo, o que essa pessoa que lerá estará procurando e qual é a forma mais clara de expor experiências e chamar a atenção desse recrutador. Então, não existe aquele modelo ideal de currículo para todos os cargos e empresas pretendidos. O ideal é que a gente, através de cada cargo, a gente faça uma exposição ideal para essa empresa nesse sentido. A gente tem aqui um modelo de currículo que traz informações pessoais e informações profissionais e de qualificação, né? Espaço para foto também, que volta e meia fica em uso e depois em desuso. É importante que você tenha essa disponibilidade para colocar uma foto profissional que mostre o seu rosto, né? E que sejam informações claras, objetivas, né? Sobre tudo aquilo que você fez, quanto tempo você passou nas últimas empresas, qual o tipo de experiência que você tem dentro da sua formação, quais são as formações complementares, né? Informática, línguas, isso é muito importante, enfatizá-las. E aí, por isso que eu digo que depende muito da vaga que você vai se candidatar. Olhe primeiro a vaga, quais são os requisitos dessa vaga. E aí você vai montando um currículo atraente a essa vaga. Lógico que sempre exercendo a verdade na hora de falar sobre esse currículo. Tá?
Na 73, tem um quadro 5 que fala sobre as ênfases necessárias para cada cargo. Estágio, trainee, auxiliar assistente, analista, especialista, gerente, gestor, diretor, executivo e área acadêmica. Esse quadro é importante porque ele traz exatamente os destaques que eu quero. Por exemplo, o estagiário. O estagiário ele não vai focar, por exemplo, na experiência. Tá? O interesse mesmo em saber, em se qualificar, em fazer outros idiomas, entendeu? Em se sobressair no mercado de trabalho. O trainee, por exemplo, ele já tem um interesse em descobrir sobre as áreas da empresa. Tá? Então, são vários tipos de interesses específicos que você pode ter na hora de fazer seu currículo para cada cargo que você possa exercer. Tá? E aí, a gente tem aqui já na 74, dizendo que a análise do currículo é o momento de comparação que antecede a tomada de decisão de quais candidatos participarão do processo de seleção, entrevistas, né, processo mais de crivo dessa seleção. Seria um filtro prévio para eliminar os candidatos que não apresentam as qualificações requeridas. Porque geralmente as competências vão ser analisadas exatamente no processo de seleção. Então, o currículo, que faz parte, que é o começo desse processo de seleção, que já ainda está ali no recrutamento, ele é o primeiro crivo. Ou seja, eu quero namorar alguém que tenha 1,80 m, que seja moreno, né? E aí você vai fazendo logo, ó, tem uma pessoa loura interessada por mim, então já não gosto. Tem uma pessoa de 1,60 m interessada por mim, então você já faz esse crivo, você já tira esse candidato que não faz parte, que não vai se adequar à vaga que você quer, não tem aquela formação profissional ideal e etc. Tá? E aí a gente tem os processos e técnicas de seleção de pessoas, depois que a gente analisa esse currículo. Tá? A gente tem um fluxograma de um processo de sistema dessa seleção de pessoas, onde a entrada são os candidatos encaminhados pelo recrutamento, ou seja, aqueles que têm um currículo que se encaixa nessa vaga. E aí nós temos os processos dentro, que são a entrevista, testes de conhecimento, testes psicológicos, testes de personalidade, técnicas de simulação, isso tudo em conjunto com o RH e o setor requerente, né, é que a gente vai ter esse candidato ideal que vai sair nesse sistema, né, como candidato selecionado, encaminhado ao gerente do setor. Tá? E aí a gente pode ter entrevistas, né? Entrevista dirigida, né? Com roteiro pré-estabelecido, ou entrevista livre, sem roteiro pré-estabelecido, e pode ser uma entrevista mais pessoal. Tá? Provas de conhecimento de capacidades específicas ou gerais, testes psicológicos que são fundamentais, testes de personalidades que vão ver dentro do clima organizacional, se eu, por exemplo, eu quero um gestor, então eu tenho que ter um teste de personalidade levado à liderança. Se eu quero alguém mais operacional, então uma pessoa que tenha técnicas de habilidade um pouco mais voltadas para a execução. Então, são nuances que eu preciso observar na hora de preencher essa vaga. E os testes de dramatização e psicodrama, que são os de personalidade mesmo, para verificar como é que essa pessoa se encaixa em cada uma das situações de colaboração, de trabalho em equipe, e isso é importante também dentro do escopo organizacional. Tá? E aí ele vai falar um pouquinho de cada coisa, da entrevista de seleção, das provas de conhecimento de capacidade, como é que se aplica, dos testes psicológicos de personalidade, técnicas de simulação, né? E aí vamos chegar na seleção por competência. O que é essa competência? Essa competência é quando você une o chá, né? Diagramazinho do chá. O conhecimento, que é o saber o que fazer, a habilidade, que é saber como fazer, e a atitude, que é o querer fazer. Então, a união desses três é a competência. Tá? E essa competência, ela é fundamental para que eu possa encaixar aquele candidato naquela vaga, porque não precisa só saber fazer, mas também pode querer se fazer, né? E saber
como fazer. Então, essas três características unidas é que vão fazer um profissional não perfeito, mas ideal dentro dessa seleção por competência. Então, isso também pode ser observado na hora da seleção. Então, tem um exemplozinho aqui de competência de comunicar resultados na 84, né, que fala sobre os conhecimentos, habilidades e atitudes que geram competências, tá, de comunicar resultados, e aí tem os recursos, né? E aí a entrega, que é o relatório de visitas comerciais. Tá? Então, tudo isso também pode ser feito na seleção por competências, certo? E aí a gente tem as várias competências, as intelectuais, tá? De conhecimento mesmo, imensuráveis, de comunicação, como se comunicar melhor, né? Capacidade, e aí a gente tem a comunicação corporal, gestual e a comunicação mesmo verbal, as competências sociais de convivência, as competências comportamentais, né, de como reagir a cada situação, tá? E as organizacionais, de como doar melhor as suas competências para a organização. Certo? Ok, então damos uma passada aí no tópico 2 e até o tópico 3. No tópico 2 a gente tem também várias simulações de entrevistas, então é interessante dar uma olhada depois nessas simulações, tá bom? Obrigado. O tópico 3 ele é bem curtinho, ele fala sobre captação e retenção de talentos, ou seja, como captar esses talentos e como retê-los dentro do nosso escopo organizacional. Tá? Então, ele fala sobre a dificuldade, né, de você angariar esses talentos através do processo de recrutamento e seleção, mas a dificuldade maior até nesse sentido é de fixar esse talento dentro da sua organização. E aí Middle fala sobre a visão organizacional, né? Nessa visão organizacional, talento é muito mais do que conhecimento, competência e desempenho juntos. O talento está vinculado à capacidade organizacional de mobilizar conhecimentos em seu interior, com o intuito de aprimorar seus produtos ou serviços. Ou seja, não basta ter habilidades, né? Tem todas as competências essenciais, mas também a vontade de querer progredir, né? E que a organização progrida dentro daquele fluxo. Então, o talento é isso. O talento não é só aquele que faz, mas sim aquele que transforma. Né? Então, a origem de talento vem do grego, né? Talentos, que passa pelo latim talentum, e deixou de significar dinheiro para significar aptidão natural ou habilidade adquirida, inteligência excepcional. Então, o talento é aquele que reúne todas essas qualidades e querer se transformar para melhorar. Então, o talento está sempre numa melhora contínua. Tá? Então, ele fala de novo aí sobre o chá, né? O conhecimento, a habilidade e a competência. Aliás, o chá, né? A atitude, né? E o que gera a competência. Tá? Ele fala sobre os motivos que podem levar à perda de capital humano, né? Dentro das empresas, e a retenção de talentos passa por isso. Tá? A empresa deve oferecer condições atraentes para que atuem no estímulo dos colaboradores. Então, a partir do momento que detecta o talento e ele está envolvido com esse clima e com essa cultura organizacional, ele passa a ser uma joia da empresa, né? Porque a empresa tem nesse profissional alguém que possa ter várias, dentro das habilidades e competências, um diferencial para essa empresa, um diferencial de competitividade no mercado, alguém que melhore os fluxos de processo dessa empresa, melhore no sentido de diminuir os custos, melhorar as receitas, melhorar a qualidade do produto, tudo isso dentro de um pacote que vai
ajudar a empresa a prosperar. Então, ele está intimamente envolvido com os objetivos organizacionais. Tá? E aí, aqui na 119, a gente vê que cabe ao profissional de gestão de pessoas apontar algumas medidas que visem a minimizar a perda do capital humano com o objetivo de evitar níveis de rotatividade na empresa, ou seja, o entra e sai, o demite e contrata, né? Então, cultura e imagem da empresa perante o mercado, ambiente de trabalho saudável com horário flexível e instalações adequadas, possibilidade de desenvolvimento de carreira e comunicação em clareza quanto a esses objetivos organizacionais na hora da contratação. Isso é fundamental. Tá? E aí, o que é responsável também por essa manutenção desses talentos? Os programas de treinamento desses talentos. Eles têm que estar claros no seu objetivo e serem fundamentais. Então, a criação de treinamento com base em projetos. Então, o projeto é fundamental, o planejamento desse projeto. A aplicação do treinamento a um projeto em que os trabalhadores possam mostrar esses resultados, para ver o que está tendo de resultado dentro desse projeto, para saber se ele está mesmo sendo efetivo. Implementação do programa de treinamento para criar um benefício imediato e garantir a visibilidade. Criação de um sistema de medição de indicadores métricos para acompanhar os resultados e seleção dos usuários certos desse treinamento. Então, a pessoa vai ser útil à empresa fazendo aquele treinamento, então ela faz aquele treinamento. Não vai ser útil, então vamos procurar o melhor treinamento para ela. Isso é fundamental, a pessoa se sentir útil fazendo esse treinamento. Tá? E aí a retenção, ela também depende de alguns critérios a serem obedecidos. Tais eles: tratar os talentos como clientes internos, mas clientes, ou seja, você oferece facilidades para eles, remunere os talentos como fornecedores preferenciais, ofereça a remuneração certa, incluindo recompensas e reconhecimento adequado, isso é fundamental, realizar as avaliações de desempenhos que tenham sentido, planejar os cargos que atraem os profissionais de talento, design de talento certo para o cargo certo, né? Escolha do local certo para atrair e reter talentos certos, ou seja, o mercado de trabalho certo para fazer esse processo de provisão de pessoas, fornecer treinamento e desenvolvimento e plano de sucessão adequados, fornecer uma instalação adequada para essa pesquisa, ou seja, para que ele possa desenvolver o seu intelecto, não fazer distinção de idade, raça, gênero e cor, interessante, e criar um ambiente desafiador ou empolgação no trabalho. Além disso, comunicar-se com sinceridade, ser sincero é bom sempre, né, dentro do processo de gestor e gerenciado, fornecer tempo limitado para semear e cultivar ideias, né, e criar vínculos sociais com os talentos, fazer eles se sentirem partícipes de todo o movimento do clima e da cultura organizacional. Ok? Então, encerramos aqui a unidade 2 do tópico 3 e até a unidade 3, que nós falaremos um pouquinho sobre a importância da seleção no processo de inclusão e diversidade cultural.